Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, vamos ler apenas o versículo número 2. A palavra de Deus diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Pai, obrigado pelo privilégio de ouvirmos Tua palavra pela segunda vez esse dia. Nós cremos que o Senhor tem muito a nos dizer, cremos que precisamos dessa instrução que nos alimenta, nos fortalece. Vivemos, meu Deus, pela fé, como a Tua palavra diz, e a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação, a pregação de Cristo. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é poderosa, não as minhas palavras, não o que vem da minha mente, ó Deus, e nada disso pode nos acrescentar no âmbito espiritual. Mas, ó Deus, a Tua palavra nos alimenta, ela que nos sustenta, nos direciona. Por isso, meu Deus, pedimos ao Senhor que a Tua palavra seja pregada nessa noite, que o Senhor me use com graça, unção, poder do Espírito Santo, que eu seja o Teu mensageiro, o Teu porta-voz, Pai, para que não somente eu, mas todos nós sejamos edificados por essa palavra. Assim, nós rogamos ao Senhor juntos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Queridos, nós ouvimos hoje pela manhã mensagem que pastor Paulo falou sobre Mateus, um homem publicano, né? E chamado por Jesus, transformado, alguém que depois foi usado por Deus para escrever, relatar esse evangelho que hoje nós temos privilégio de ler. Um homem que escreveu esse evangelho, sendo judeu, ele faz um relato aos judeus, porque os judeus conheciam as Escrituras e sabiam da promessa do Messias. Os judeus sabiam muito bem do Messias, do Salvador que viria, embora eles acreditassem e tivessem uma visão do Salvador, de Jesus, como um rei físico, estabelecendo um reinado naquele momento, derrubando os romanos, mas não é bem assim, não foi assim que Jesus fez. Mas Mateus escreve a eles para provar a eles, aos judeus, que Jesus é o Messias que havia de vir. É o Salvador, é o Rei. Por escrever aos judeus, ele coloca em várias passagens coisas que os judeus tinham conhecimento, várias minúcias com relação às promessas de Deus, às Escrituras. E ele então faz esse relato a respeito de Jesus, e aqui no versículo 2 nós vemos que é dito pela pregação de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E João Batista também foi um homem usado por Deus, encarregado de pregar e preparar o caminho. É alguém que veio antes do Senhor, trazendo, pregando o arrependimento, trazendo a palavra do arrependimento, o batismo de arrependimento, anunciando a chegada do reino. Esse foi o trabalho que João Batista foi levantado. Veja aí, nos versículos 3 ao 6 desse mesmo capítulo de Mateus, diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Veja como Mateus faz uma menção às Escrituras que os judeus conheciam, para provar que Jesus era o referido por Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista, então, um precursor de Jesus, que começou a anunciar a proximidade do reino dos céus. Ainda no versículo 11 e 12, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Veja que o próprio João Batista diz: há alguém que virá depois de mim, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias, trabalho que era do servo das casas. Ele diz isso a respeito de Jesus, e dizendo que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, mostrando então o trabalho de Jesus a respeito da salvação. Como eu disse, os judeus conheciam que essa chegada já havia sido anunciada, como está aqui relatado, né, pelo próprio Mateus a respeito de Isaías. Então vamos ver lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 9, dos versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Isaías já profetizava a respeito de Jesus, do seu nascimento, do seu nome, né? Nome conhecido por nós, mas diz aqui no versículo 7 que ele traria um governo com paz sem fim, estabelecendo o trono de Davi para sempre, firmando juízo e justiça. Mais uma vez, a Bíblia falando a respeito do reino de Deus, que também aqui no Evangelho de Mateus é dito. E há quem creia que esse reino já está acontecendo através da igreja. Os irmãos já devem ter ouvido falar nas correntes doutrinárias, né, de pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo. Então, há uma corrente, a do pós-milenismo, que acredita que esse reino de Jesus, esse reino a quem está aqui se referindo no Evangelho de Mateus, é um reino que vem se estabelecendo. Através da pregação e da conversão das pessoas, o reino de Jesus vem se estabelecendo. E aí, com esse estabelecimento, ele vai crescendo até que um certo dia chegou. O reino já veio, está estabelecendo, até que um ponto, de tal maneira, com a pregação do Evangelho, do alcance, o reino chegou. Mas, como eu também já disse aos jovens há um tempo atrás, é uma corrente doutrinária que perdeu muita força, porque se com as conversões que nós temos visto por aí, os números de crescimento da igreja, inclusive no Brasil, com tanta atrocidade, tanta roubalheira, tanta criminalidade, guerras, estamos aí, acompanhando uma. Como pode, então, a igreja, o reino de Deus, que está lá dito em Isaías, um reino de paz sem fim, como pode esse reino que está sendo estabelecido não cessar guerras, não cessar fome, pobreza, não cessar nada disso? Então é uma corrente que perdeu força e da qual realmente eu não compartilho, porque o reino foi anunciado, ele é espiritual, não físico como eles acreditavam. Naquele momento Jesus veio para estabelecer o seu reino, mas não fisicamente, não tomando o poder, não derrubando os romanos, não como eles imaginavam, mas um reino espiritual. Esse sim, nós podemos crer que agora nós já o vivemos. Aí em Mateus, no capítulo 5, no verso 3, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então é um reino que já existe, já está estabelecido e ele já está reinando. Então, o reino dos céus é dos bem-aventurados, é desses felizes, é nosso. Nós já fazemos parte desse reino, não seremos ainda um dia
ou não fomos e agora perdemos, mas Jesus diz que deles é o reino dos céus. Então, há um reino espiritual que está sobre nós, ele age em nós através do Espírito Santo. É um reino que hoje habita em cada um de nós. Então, esse reino já existe, nós já somos parte dele, nós somos cidadãos dele, esse reino está agindo em nós, está agindo sobre nós, através de nós. O reino de Deus estabelecido na igreja, Deus nos usa, nós somos privilegiados por isso, porque os seus planos são concretizados através da igreja. Então, os planos do reino de Deus são colocados em prática através da igreja, sob a direção do Espírito Santo, agindo em cada um de nós. Então, isso nos torna cidadãos desse reino. Você hoje é um cidadão celestial, amém? Você faz parte de um reino e nós estamos, apesar disso, vivendo em uma terra estrangeira. Nós não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui de passagem, somos de verdade cidadãos do reino de Deus, mas estamos aqui na terra por um determinado tempo. O meu vai ser um tempo, não sei quando, o seu é outro, cada um tem o seu, mas nós temos, não é, um período passando aqui como peregrinos numa terra estrangeira. É isso que a primeira carta de Pedro fala, não é, à igreja. Queria ver contigo, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 9 ao 11, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então Pedro afirma que nós hoje já somos uma raça eleita, um sacerdócio real, somos nação santa, pertencemos a Deus e, como eu disse, esse reino age em nós, porque nós somos assim para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos já desse reino, pertencemos, somos dele, somos cidadãos, mas estamos em terra estrangeira como peregrinos e forasteiros. Então, nós sabendo disso, como vivemos? Sendo cidadãos desse reino, em terra estrangeira, como vivemos? Porque se nós estamos em uma terra estrangeira e nós carregamos, não é, o carimbo lá no nosso passaporte de que somos cidadãos brasileiros, o brasileiro é tão bem visto no exterior, não é? Chega lá fora, as pessoas olham assim, um brasileiro, nossa, uma admiração pela gente, né? Então, hoje, nós reconhecendo que somos cidadãos do reino de Deus, como é que uma pessoa nos vê nessa terra estrangeira? Como é que nós somos, nos comportamos? Porque eu não sei quanto a você, mas eu sinto vergonha dos governos humanos. Sem falar do nosso governo, não vou entrar nessa seara, eu tenho a minha opinião, você certamente tem a sua, mas eu já de antemão te digo que eu sinto vergonha. Sinto vergonha dos governos humanos. Sinto vergonha quando vejo, inclusive em outros países, quando a gente vê agora da Rússia contra a Ucrânia e os outros também, toda essa geopolítica que é tão tensa, eu olho e sinto vergonha dos motivos, da falta de amor, da falta de respeito, né, da desconsideração total pelo ser humano. Nós, então, com relação aos governos humanos, sentimos vergonha. Mas e quanto ao governo de Deus? Quanto ao reino de Deus? Nós, enquanto cidadãos forasteiros, será que nós pregamos a respeito desse reino, falamos, vivenciamos esse reino? Como é o nosso comportamento, o que nós sentimos a respeito dele?
Qual é o nosso sentimento? Porque parece que não, irmãos, mas muitos que são, ou se dizem cidadãos do reino de Deus, estão por aí sentindo raiva do reino de Deus. Raiva porque lhes aconteceu isso, tiveram algum problema, algum infortúnio, e aí se voltam contra o rei. Começam a difamar o rei, falar mal do rei, e isso é um sentimento que acontece com as pessoas. Então eu queria ver contigo, através do Evangelho de Mateus, em algumas parábolas de Jesus, porque Jesus ensinou através de parábolas, sabia disso? Aproximadamente 1/3 dos ensinos de Jesus foram através de parábolas. A parábola, o significado é colocar as coisas lado a lado, comparar, né, uma com a outra. Então, algo muito prático que Jesus fazia do dia a dia das pessoas, colocando as coisas que elas conheciam com as espirituais. Então, ele ensina a respeito do reino de Deus, e eu queria ver com você esses pontos que eu coloquei aqui hoje, para que a gente possa meditar sobre isso. Primeiro, é que o cidadão real, o cidadão do reino de Deus, essa nação santa é alguém privilegiado. Você concorda com isso? Cidadão do reino de Deus é alguém privilegiado. Aí eu queria que você fosse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Uma parábola de Jesus, do versículo 16 e 17, a parábola do semeador. Versículo 16 e 17 do capítulo 13 diz assim: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Veja só o privilégio de quem é. Jesus diz: felizes, bem-aventurados, porém vocês, porque vocês veem e ouvem coisas que outros desejavam ver e ouvir e não puderam. Vocês são privilegiados porque agora vocês têm conhecimento que muitos profetas não tiveram. Então nós, enquanto cidadãos do reino de Deus, somos privilegiados. Essa parábola do semeador mostra como somente os verdadeiros cristãos vão ouvir e vão entender. O mundo não vai ouvir. Um outro que não seja cidadão do reino de Deus não irá ouvir e entender como nós. Será como esses que Jesus diz que não entendiam. No versículo 23 desse mesmo texto, ele diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então há uma classe de pessoas que recebe a semente. Você conhece, né, as que foram lançadas. Uma saiu à beira do caminho, outra veio, né, e foi arrebatada pelos pássaros. Esses não ouviram, não frutificaram, mas há sempre uma boa terra. É claro que há uma pequena parcela de terra. É pouco o lugar em que essa palavra é ouvida, compreendida e frutifica. Mas essa é a que de fato vai entender, essa é a privilegiada. Então, a nós foi dada a revelação dessa palavra pelo Espírito. Olha que privilégio. Ninguém mais tem a revelação, tem o entendimento do que Deus quer falar, como nós que somos cristãos. Nós aqui hoje estamos buscando isso, buscando entender, compreender as coisas espirituais que Deus quer nos dizer. Veja lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 6 ao 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao 10. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Veja o privilégio que é dado a você, cidadão do reino de Deus. O conhecimento, a sabedoria de Deus não foi dada a nenhum dos poderosos deste século. Eles não conhecem, mas você, eu, fomos revelados pelo Espírito que em nós habita. Nós tivemos a revelação da vontade de Deus. Então nós somos privilegiados. Nós conhecemos a vontade do Pai, a vontade do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E por termos esse privilégio, nós também precisamos frutificar. É também requerido desse cidadão do reino que ele dê um fruto. E um fruto, não um fruto esporádico, mas um fruto permanente e que busca semelhança ao seu rei. Esse é o nosso alvo. Está estranho o som, não é? Não sei o que é que mexeram aí, mas volta ao que estava antes, que estava melhor. Veja o Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 16. João 15, 16. Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então Jesus escolheu você, a mim, para sermos cidadãos desse reino, mas ele nos designou para alguma coisa. Não foi uma escolha apenas para que você carregue, não é, uma nacionalidade, uma carteirinha. Não, foi com um desígnio, com um objetivo, com uma vontade de Deus, que é para que você dê fruto. Um fruto permanente, um fruto que seja constante, duradouro, não aquele, dou fruto agora, semana que vem não dou mais, depois no outro mês eu dou, fico 6 meses sem dar. Não. A vida de quem de fato é um cidadão do reino de Deus é de um fruto constante e permanente. Então, privilégios de bênçãos que nós temos nas regiões celestiais são de valor inestimável. A Bíblia nos garante isso. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais. Então, nós somos pessoas, somos cidadãos do reino de Deus, privilegiados. Mas, repito, nós temos também deveres. É requerido de nós esse fruto. Então, faz parte do nosso testemunho, do nosso relacionamento. Um outro ponto que também eu vejo de quem é cidadão do reino de Deus é que ele é a boa semente guardada por Deus. Nós vimos na parábola do semeador, e voltamos lá ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, agora os versículos 24 e 25, em que ele diz a parábola do joio, já outra parábola. No versículo 24 ele diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Veja que também Jesus diz que esse reino de Deus é semelhante. Então ele começa a colocar lado a lado as coisas, mostrando a realidade espiritual com coisas que eles conheciam bem, mostrando que um homem, esse homem aqui na parábola é Deus. Deus semeou boa semente no seu campo, mas veio o inimigo e semeou outra semente nesse meio. Deus então semeou o trigo, o inimigo semeou o joio. Mas o que nós vemos nessa parábola é que Deus tem um cuidado com a sua semente. Deus cuida dos seus servos, mesmo estando em meio às sementes do maligno. Como diz o Salmo 23, né?
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não nos impede de andar no meio do vale da sombra da morte, de estarmos num terreno cercado por meus inimigos. O mesmo Salmo 23 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Queridos, os adversários estão aí ao nosso redor, estão no mundo, estão na igreja. O joio está na igreja, o joio tem o objetivo de minar a igreja, de causar, né, tumulto, causar inimizades, contendas. Tudo isso faz parte da vida. Mas Deus tem um cuidado especial com a sua semente. Ele quer que você cresça até o momento da colheita, para que você não seja atingido, prejudicado, machucado. Ele cuida de você para que você cresça junto com o joio, junto com os seus adversários, junto com todas as coisas, mas no momento certo, no momento da colheita, haverá o cuidado dele com você, até mesmo antes, porque é ele quem decide todas as coisas a respeito da colheita. É ele quem decide o momento onde nos plantar. Veja o que diz aí os versículos 37 ao 39 do mesmo capítulo 13. Versículos 37 ao 39, onde ele explica a parábola do joio. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Então, Jesus aqui está explicando, né, onde é, porque o campo onde ele nos semeou é o mundo. Jesus nos semeou nesse mundo que tem toda sorte de maldades, toda sorte de enfermidades, o pecado dominando o mundo morto, né, em delitos, em pecados, mas ele decidiu nos plantar aqui. E se ele decidiu, o campo é ele quem cuida. O semeador, vocês sabem, o agricultor, ele sabe onde ele vai plantar a sua semente. Ele faz o rodízio, o manejo da terra. Nessa daqui agora eu vou plantar tal coisa, nessa daqui, nesse momento, não vou plantar nada, naquela ali eu vou fazer outro plantio. Ou seja, ele faz a movimentação visando o crescimento, visando a colheita proveitosa. Então Deus é quem decide. Se ele decidiu nos plantar, se ele nos plantou especificamente em São Cristóvão, Deus tem um cuidado conosco aqui. Deus tem guardado a igreja nesses 22 anos, não é isso? Vamos fazer agora 23, se não me engano, em março. Deus tem cuidado de nós, Deus tem guardado essa semente, apesar do joio, né, que já passou por aqui durante todos esses anos e continuará passando, mas apesar disso tudo, ele tem nos guardado. E ele tem cuidado de nós, então, para uma colheita gloriosa. Nos versículos 40 ao 43, ele diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus diz que em determinado momento Deus mandará os anjos para a colheita, e aí será separado o joio do trigo, o joio lançado na fornalha, mas os justos, o trigo, esses sim resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aquele reino, esse reino que estamos falando. Então veja, Deus nos plantou, ele cuida de nós, porque enquanto Jesus está dizendo a parábola, ele diz aqui no versículo 26, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio.
Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E aí ele lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então Deus tem cuidado da sua plantação, cuidado da sua semente, cuidado da sua igreja, porque nós somos agora parte desse reino. E no momento certo, nós seremos como o sol, resplandecendo num reino de Deus que já existe, hoje, celestialmente. Eu creio que um dia, fisicamente, no milênio, ele estabelecerá seu reino, mas hoje o reino de Deus existe nos céus. Ele já reina, preparando o lugar para nós um dia desfrutarmos com ele. Uma outra coisa que eu percebo nessas parábolas é que nesse reino é onde o seu povo busca refúgio. Não sei se os irmãos já perceberam também, a gente vê muito isso em filme, né? Graças a Deus eu nunca passei por isso, até mesmo porque eu não viajo tanto para o exterior assim. Mas você vê que em determinados filmes é sempre um consulado americano, né? Em determinados filmes você tem lá algum problema e tal, e aí acontece alguma coisa, onde é que você vai buscar refúgio? Vou me meter na embaixada. Eu vou me enfiar lá, porque lá eles não podem entrar, lá é um refúgio do meu país, da minha terra. Lá eles vão me acolher, e aí lá eu vou ser guardado, vou ser tratado. Guardando as devidas proporções, é onde nós buscamos refúgio. É no reino de Deus, não é no reino humano, não é nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. Nós somos guardados, ali encontramos segurança, como os filhotes, né, das aves, eles quando buscam segurança, eles vão para debaixo das asas da sua mãe. Embora ela seja também frágil, né, mas é para onde eles vão, é para onde eles sentem a segurança. Então veja, ainda no capítulo 13, no versículo 31 e 32, o que é dito também agora na parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus é também como esse grão de mostarda, que aparentemente é pequeno, é desprezível, ninguém dá nada por ele, mas ele cresce, porque Deus cuida, Deus nutre, ele cresce, e em determinado momento ele, de tal tamanho, muitos vão ali buscar segurança, muitos ali vão buscar refrigério, aninhar-se nos seus ramos, vão buscar alimento. É isso que nós vemos também no reino de Deus. Não sei se os irmãos já ouviram, mas na Galileia, um pé de mostarda pode alcançar até 3 metros de altura. Ô lugar bom, né? Lugar em que as uvas, cachos de uvas pesam 1 quilo, um cacho de uva. Eu imagino os frutos que os espias levaram, né, para eles. Vocês já tiveram a experiência de ir a uma horta caseira, e você olha aquele fruto, aquele legume, você fica assim: nossa, que coisa bonita, que coisa grande. Não aquela coisa feia que a gente vê no mercado, no sacolão, mas algo bonito, grande. Eu imagino, não é, como eles devem ter ficado surpresos ao verem o fruto da terra, comparando ao que tinha lá no Egito. Aqui nós olhamos o texto e vemos isso. Um pé de mostarda lá, o bicho alcançava 3 metros de altura. E o grão de mostarda é considerado minúsculo, né? Quase imperceptível, muito pequeno. E veja como ele cresce, como ele chega a alcançar. Então, como eu disse, o reino de Deus, embora desprezado naquela época pelos romanos, pelos judeus, não criam
que era de fato o reino de Deus anunciado por João Batista, predito por Isaías, muitos deles menosprezaram, até escolheram o homicida e decidiram mandar o Rei dos Reis para a cruz, porque foi desprezado naquele momento. Muitos hoje desprezam o reino de Deus, muitos hoje desprezam a palavra de salvação, mas apesar disso, o reino de Deus cresce. E nesse reino, nós somos acolhidos. Nesse reino, nós temos a segurança. O livro de Salmos é rico em ilustrações a respeito desse acolhimento, né, dessa segurança, do refúgio. Eu queria ver contigo o Salmo 84, do verso 1 ao 3, um salmo muito bonito dos filhos de Corá, que fala dos tabernáculos de Deus. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andoninha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então ele faz uma analogia também do pardal, como ele encontra um ninho para ser acolhidos, para acolher os seus filhotes. Ele diz que ele encontrou uma casa, os altares de Deus, onde ele ali então pode ter refúgio, pode ter a proteção, pode ter o cuidado desse rei tão precioso. Então, se nós não cremos que temos o refúgio e a força nesse reino, para onde iremos? Ou faremos a pergunta de Pedro: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é para a gente pensar, porque muitos hoje, na igreja, quando se sentem atribulados, eles não buscam refúgio no reino de Deus. Buscam refúgio nos reinos humanos, nos reinos que não podem oferecer nada, não podem oferecer segurança, não podem oferecer salvação, mas muitos estão ignorando. Ora, se nós somos cidadãos do reino de Deus, como nós poderemos negar e ignorar um refúgio e a força de Deus? Mais uma vez, voltando ao livro dos Salmos, lá no Salmo 46 agora, veja só o que diz esse salmo até o versículo 7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Precisa de socorro, está em tribulação? Corra para Deus. Ele é refúgio e fortaleza. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja o que o Salmo diz a respeito de Deus. É para onde nós devemos correr. Não importa, pode, os governos humanos, as nações esbravejarem, mostrarem todos os seus exércitos, todas as suas ogivas. Para onde eu vou? Eu vou para o Senhor dos exércitos. Ele é o meu maior refúgio. É nele que eu tenho que confiar. Então, se nós não cremos nesse refúgio, para onde iremos, irmãos? Você que é cidadão do reino de Deus, precisa crer e buscar o reino de Deus, buscar esse refúgio nos momentos mais difíceis da sua vida. Por último, esse reino também, para quem é cidadão, é a coisa mais preciosa que possuímos. Voltando ao capítulo 13 de Mateus, do versículo 44 ao 46, Jesus ensinando mais uma vez agora em duas parábolas, a do tesouro escondido e a da pérola.
No versículo 44 ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O 45, o reino de Deus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Jesus, então, mais uma vez, assemelhando o reino de Deus a coisas comuns do dia a dia daquelas pessoas. Um tesouro encontrado num campo e alguém transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, reconhece uma riqueza ali, algo valioso ou mais valioso do que tudo que ele tem. Entrega tudo, coloca tudo para ter aquela riqueza, aquela herança, aquele tesouro consigo. E o outro, semelhando o reino de Deus, a um que negocia e procura boas pérolas. Essas duas parábolas, elas têm comumente duas interpretações. Primeira é o valor do reino. Como eu disse, o valor do reino de Deus é imensurável. Não há como medir o reino de Deus. E o valor também, essa parábola, o valor dos seus cidadãos. Ambas as interpretações, para mim, são corretas. Tanto mostram o valor do reino de Deus, como eu devo considerar ele precioso, como um tesouro que eu preciso guardar comigo, como também o valor que Deus dá aos seus cidadãos, como pérolas. O valor do reino, então, significa que nada mais pode valer do que ele. Não há nada no mundo que tenha mais valor do que o reino de Deus. É o que diz o mesmo Evangelho, lá no capítulo 6, no versículo 36. Perdão, versículo 33. Capítulo 6, verso 33. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, mais valioso que eu devo buscar, reino de Deus. O resto, Deus irá acrescentar. E também, a outra coisa que é dita é que nós somos as pérolas. Nós fomos achados por Deus. Lembra lá no início? Nós fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu, né? Não nós que o escolhemos, mas Ele nos designou para que dessemos frutos e um fruto permanente. Então, nós somos as pérolas, achados por Deus e comprados por alto preço. Um preço do sangue de Jesus. Coisa que nós vamos, né, trazer à memória agora, daqui a pouco, ao celebrar a ceia. Então, queria ver contigo os dois últimos versículos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 6, no versículo 19 e 20. 1 aos Coríntios 6, verso 19, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados por um alto preço. O que poderia se comprar uma pérola se não fosse por um alto preço? Pérola não custa barato. Você, marido, já deu para sua esposa um colar de pérolas? Ninguém fala amém, todo mundo calado. Não dei nem vou dar, pastor. Não se meta nisso, não levanta essa lebre. Não quero nem saber disso, mas é caro, irmãos. É caro, a pérola de grande valor. E último versículo, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17 ao 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17 ao 19. Ele diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação,
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, mais uma vez ele diz que nós agora devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Somos forasteiros e peregrinos numa terra estranha. E ele diz então que nós devemos nos portar como cidadãos do reino de Deus. E que não foi com coisas corruptíveis, não foi com dinheiro, Bitcoin, prata, ouro, nada disso que nós fomos resgatados da nossa vida fútil anterior, mas por um sangue precioso, sem mácula, o sangue de Jesus. Agora, nós sabendo disso, de todas essas coisas, o Ministério do Louvor pode vir. Agora, nós sabendo dessas coisas, que nós possamos nos lembrar do que é o reino de Deus e do que ele será na eternidade. Nosso espírito é eterno. Não eterno em si mesmo, na glória, porque se nós não tomássemos a decisão, nós seríamos eternos no choro e no ranger de dentes. Mas nós agora que escolhemos esse reino, nós precisamos nos lembrar do que ele é, de tudo que ele é para nós, de como ele nos salvou, de como ele é o nosso refúgio, de como ele cuida de nós. Precisamos nos lembrar. Então, que você seja um cidadão desse reino em toda a sua plenitude. Ao viver por aí, na sociedade, que você testemunhe esse reino, que você possa dizer a todo mundo como esse reino é bom, como o rei cuida de nós, como ele é gracioso e todos os privilégios que nós temos. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu reino. Obrigado pelo teu precioso sangue. Obrigado, meu Deus, porque nós vemos e aprendemos como somos privilegiados, como nos foram reveladas as coisas espirituais, como a tua palavra, o teu conhecimento, a tua sabedoria nos é revelada, coisa que não é e não foi revelada a nenhum sábio desse mundo, nem aos profetas antes de nós, mas nós agora, pelo Espírito, recebemos a revelação da tua vontade. Obrigado, meu Deus, por todos os privilégios. Nos ajuda a frutificar. Nos ajuda, meu Deus, a buscar nesse reino refúgio. Nos ajuda, meu Deus, a dar bom testemunho. Nos ajuda, Pai, a reconhecer tudo aquilo o que o Senhor é para nós, tudo que Ele representa para nós hoje como cidadãos desse reino. Pai, abençoa o teu povo e continua nos dando esse conhecimento. Que assim nós possamos viver na plenitude. Oramos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.